todos! Na aula passada, vimos como calcular o calor, o trabalho e a variação da energia interna através da primeira lei da termodinâmica. Mas não foi possível calcular o calor nos processos isocóricos e isobáricos. Nesta aula, vamos ver como fazer essas contas. Vamos supor que o calor absorvido ou liberado pelo sistema produz uma variação na temperatura da substância. Sabemos que nessa situação o calor é dado pela massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura e que o calor específico depende do tipo de substância ou do tipo de gás. Conseguimos reescrever a massa total do sistema como o número de mols vezes a massa molar do sistema. E definimos que o calor específico molar é a massa molar vezes o calor específico. Desta forma, conseguimos escrever a equação do calor como sendo o número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura. Nesta nova equação para o cálculo do calor, o calor específico molar ele vai depender do processo. Desta maneira, temos o calor específico molar a volume constante, ou seja, no processo isocórico, que nós vamos chamar de CV, e o calor específico molar a pressão constante, ou seja, no processo isobárico, que nós vamos chamar de CP. No processo isocórico, nós temos o volume constante. Então, quando o calor faz mudar a temperatura, mas o volume da substância fica constante, nós vamos usar o chamado calor específico molar a volume constante, ou seja, o CV. No processo isocórico, então, nós temos o trabalho igual a zero e o calor sendo igual a N vezes CV vezes ΔT. Da primeira lei, nós sabemos que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Se o trabalho é igual a zero, a variação da energia interna também será igual a N vezes CV vezes ΔT. Essa igualdade que nós deduzimos no processo isocórico, ela é válida para todos os processos termodinâmicos. Se considerarmos todos os possíveis movimentos da partícula, nós poderemos fazer a comparação entre as duas diferentes maneiras de escrever a variação da energia interna. N vezes CV vezes ΔT vai ser igual a F, que é o número de graus de liberdade, vezes meio de NR ΔT. Ao compararmos, nós conseguimos que CV é igual a F vezes meio R. Já no processo isobárico, quando nós temos a pressão constante, quando o calor faz mudar a temperatura, mas a pressão da substância fica constante, nós temos o calor específico molar à pressão constante, que nós chamamos de CP. No processo isobárico, nós sabemos calcular o trabalho. Trabalho é igual a P vezes a variação do volume, ou igual a NR vezes a variação da temperatura. O calor será calculado como sendo N vezes CP vezes a variação da temperatura. Como definido no processo anterior, a variação da energia interna é igual a N vezes CV vezes o ΔT. Se nós observarmos a primeira lei da termodinâmica, que nos diz que Q é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, nós conseguimos uma relação entre o CP e o CV. CP igual a CV mais R. E essa igualdade é válida para todos os tipos de gases. Mas o que acontece com os parâmetros do sistema em um processo adiabático? Para isso, vamos ver a expansão adiabática de um gás ideal. Sabemos que o calor no processo adiabático é igual a zero, não há trocas de calor. Se observarmos a primeira lei, nós temos que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Nós vamos observar que a variação da energia interna vai ser igual ao trabalho, que é igual à pressão vezes a variação do volume. Ao substituir uma equação para a energia interna, N vezes CV vezes ΔT, se nós trabalharmos essa equação juntamente com a equação dos gases ideais, nós vamos chegar na igualdade P vezes V elevado a gama igual a constante. Ou seja, P vezes V elevado a gama vai ser igual em todos os pontos do processo
adiabático. Da mesma maneira, se nós trabalharmos a equação e substituirmos o P pela lei dos gases ideais, nRT sobre V, nós vamos chegar numa segunda igualdade. T vezes V elevado a gama menos 1 é igual a uma constante, ou seja, em todos os pontos da curva adiabática, T vezes V elevado a gama menos 1 tem o mesmo valor, onde esse gama é a constante adiabática. A constante adiabática ela é definida como sendo Cp dividido por Cv, e ela é característica de cada tipo de gás. Quando falamos dos tipos de gás, nós estamos nos referindo aos gases monoatômicos, diatômicos ou poliatômicos, e a diferença entre eles é o número do grau de liberdade F. Então, nós conseguimos calcular os valores de Cv através da relação F sobre 2 vezes R. Para o gás monatômico, temos 3 meios de R, diatômico 5 meios de R e poliatômico 3R. O valor de Cp pode ser calculado usando a relação Cp igual a Cv mais R. Para o monatômico, temos 5 meios de R, no diatômico, 7 meios de R e no poliatômico, 4R. O valor da constante adiabática γ pode ser calculado, então, através da razão entre o Cp e o Cv. Então, o γ para um gás monatômico tem o valor de 1,67, para o gás diatômico 1,4 e para o gás poliatômico 1,33. Lembrando que esses valores são teóricos. Se formos comparar os valores experimentais com os valores teóricos calculados, podemos ver que para o gás monatômico e para os gases diatômicos, os valores são semelhantes. Porém, há uma diferença para os valores obtidos para os gases poliatômicos. Vamos lembrar que os gases poliatômicos podem ter 5 ou 6 graus de liberdade. Nesta aula, vimos a importância da primeira lei. Através dela, conseguimos calcular a variação da energia interna para todos os processos termodinâmicos. ΔE igual a mCv vezes ΔT. Também são equações gerais o modo de calcular o Cv, como sendo F vezes meio vezes R, e Cp, que é igual a Cv mais R. Nos próximos slides, há uma série de exercícios recomendados. Pratique. Verifique se a matéria está compreendida. Qualquer coisa, tire suas dúvidas via e-mail, fórum ou chat no Webex. Bons estudos, se cuidem e fiquem em casa.